Olá pessoal, vamos dar sequência ao nosso estudo de eletromagnetismo e agora a gente vai combinar num assunto que ele na verdade é pano de fundo assim, né, para o assunto posterior que é física moderna. Trata-se de onda eletromagnética. Esse assunto eu vou cobrar de vocês algumas perguntinhas para entendimento desta aula, porque a gente está fechando o bimestre. E eu esperava começar com isso no terceiro bimestre, mas a gente tem que preencher essa aula aqui. Essa aula vai ser a aula sobre onda eletromagnética. Vamos começar fazendo uma contextualização histórica da coisa, né? Nós estamos falando de alguma coisa que começa a tomar corpo mesmo no século XIX, 1800, né? E qualquer coisa aí ao longo dos anos 1800, século XIX, no qual aconteceram diversos, né, impulsos científicos, diversas descobertas científicas. Foi um ano de glória para a ciência, um século de glória para a ciência, porque se desenvolvia a termodinâmica, né, o eletromagnetismo, a óptica, enfim, tudo praticamente começava a surgir ali em grande escala, né? E geralmente eram os grandes cientistas que acabavam contribuindo com todas as áreas, né? A gente tem lembrança aí do ano passado, que a gente falou da primeira revolução da termodinâmica, revolução industrial, que aconteceu também nesse século XIX, e que naquela época a tecnologia andava um pouquinho na frente da ciência, né? Então, mas a ciência corria atrás explicando o que estava acontecendo no campo da tecnologia, os motores da combustão e tal. Então foi a primeira revolução termodinâmica. E também podemos dizer que houve uma outra segunda revolução com a eletricidade, né? O estudo dos motores elétricos que vieram logo no começo, no final aí desse século XIX, né? Então a gente tem esse boom na ciência, né, que foi muito importante. Eu vou destacar um personagem nessa história toda, por conta desse assunto, James Clerk Maxwell. Maxwell era escocês, mas ele se aprimora, faz todos os seus trabalhos na Inglaterra. Ele, com 18 anos de idade, ele já tinha feito diversas contribuições, inclusive com a óptica, né? Que ele já tinha obtido a primeira fotografia colorida a partir do uso de luzes das cores primárias, né? O vermelho, o verde e o azul, e protagonizando a ideia de que as cores poderiam ser construídas a partir de porcentagens dessas três cores, né? E então, ou seja, né, já deu o primeiro passo aí para o sistema RGB, né? Bom, então, Clerk Maxwell também depois, lá para os 20 e poucos anos, ele começa a trabalhar com termodinâmica e usando a matemática, né? A matemática, que é o forte dele, o estudo matemático, no qual ele vai propor um estudo estatístico para partículas pequenas, né? Então, para os gases seria muito interessante trabalhar em estudos estatísticos. E isso culminou o trabalho de Ludwig Boltzmann, né, que ele vai fazer toda a teoria cinética dos gases a partir já desse raciocínio estatístico, né, que foi colocado aí pelo Maxwell. O Maxwell também fez uma grande contribuição dizendo, com a astronomia, verificando que os anéis de Saturno, né, e hoje a gente sabe que são todos os outros gigantes também constituem anéis, né? Esses anéis são produzidos por pequenas partículas, que todas elas orbitam numa mesma região. Então ele fez esse estudo estatístico também e fez essa contribuição. E aí ele mergulha de vez no estudo da eletricidade, no magnetismo, já acompanhando o raciocínio dos grandes cientistas que já estavam lá, né? Já estavam trabalhando nisso.
E ele tem uma técnica de trabalho, nesse caso aí, que é muito semelhante ao Newton, né? Então é muito comum falar que Maxwell é um Newton para o eletromagnetismo, né? Newton para a mecânica e Maxwell para o eletromagnetismo. O que o Maxwell fez assim tão interessante? Ele fez um estudo dos vários trabalhos que existia sobre o assunto e fazendo a partir desse estudo as suas deduções. Nesse estudo, quatro trabalhos são os mais destacados por ele e são chamadas equações de Maxwell. Que não são de Maxwell, são de outros autores, porém ele tem uma nova dinâmica, uma nova semiótica, né? Ele cria lá uma nova semiótica para a gente trabalhar com os operadores. É muito criativo, né? E os trabalhos que são dois trabalhos de Gauss, né? Carl Friedrich Gauss, que era sobre o campo magnético e sobre o campo elétrico. Então, o campo elétrico diz o seguinte, que dentro de uma superfície fechada, um fluxo de campo elétrico, o número de cargas, né? Esse campo elétrico, esse fluxo de campo elétrico depende do número de cargas contidas nessa superfície e da permissividade elétrica, né? Então, é a carga corrente, a carga total dividida pela permissividade elétrica do meio. Permissividade elétrica, nós não falamos, né? É um termo que a gente quase não vai usar no ensino médio, mas ele corresponde a 1/4π vezes aquele K, que é a constante eletrostática que a gente viu, né? Bom, uma outra equação do Gauss mostrava que o fluxo do campo magnético, né, através de uma superfície fechada é nulo, porque tudo que entra deve sair. Então isso é o fluxo, e ele vai determinar isso matematicamente. Aí tem o trabalho do Ampère, né, sobre corrente elétrica sobre uma linha, uma curva fechada. E, bom, com essas equações, o Maxwell vai vai verificar que o campo magnético, que a razão entre o campo elétrico e o campo magnético é constante ponto a ponto. Essa constância ponto a ponto, né, poderia ser determinada graficamente, ficaria até mais simples a gente entender isso. Então, como é que seria essa interpretação? Então tá aqui, ó, uma representação. Maxwell propõe que a energia, comparando, né, o trabalho do campo magnético, o fluxo do campo elétrico, com uma onda transversal, né? Então ele diz o seguinte: supondo que aqui eu tenho um eixo, né, aí você coloca, eu coloquei x para cá, y para lá, z para cima, né? Se você quiser colocar o x para lá, o y para cima, o z está para cá, tanto faz essa orientação, desde que você não fuja da regra da mão direita, né? Então você tem aqui o campo elétrico, esse mais alaranjado aqui que eu desenhei, né? À medida que o campo elétrico se propaga, simultaneamente se propaga o campo magnético perpendicular a ele. Essa propagação se dá de uma certa constância, que a razão entre eles vai ser uma constante. Tá. Essa constante ele vai determinar, vou determinar ela um pouquinho mais para frente. Esse raciocínio do Maxwell pode ser interpretado da seguinte forma, né? Se uma partícula carregada, um elétron, né, ele tem uma oscilação natural. Aí se ele sofre um campo elétrico, uma corrente, ele vai ter uma oscilação diferente. Aquela oscilação é um campo, como a carga elétrica tem o seu campo elétrico, a oscilação dela gera um campo magnético. Então, um campo elétrico gerando um campo magnético. Só que esse campo magnético vai variar, porque a partícula se mexe. E um campo magnético variável gera uma corrente, ou seja, um novo campo elétrico. E esse campo elétrico oscilando gera um outro campo magnético. E aí um gerando o outro, vai indo.
Então, o que quer dizer isso, né? Que uma oscilação de uma carga elétrica provoca uma onda, né, onda eletromagnética, que se propaga no espaço. Agora, se propaga como? Até quando? Né? Depende do material no meio, né, onde está acontecendo essa propagação. E aí a quarta equação que ele usa é a equação do Faraday, né, que é essa que nós estudamos agora por último. Que o campo elétrico induz um campo magnético, o campo magnético oscilante induz um campo elétrico. Normalmente fala de equação de Faraday, né? Mas a gente sabe que é Faraday, Neumann e Lenz que construíram essa equação. Bom, enfim, como é que fica essa constante, né? Ele chega no final dessa resolução que essa constante ela equivale, né, à raiz de 1 sobre a permeabilidade magnética do vácuo, que é μ0, vezes a permissividade elétrica do vácuo, que é ε0. Né? Esse ε0 é da ordem de 8,85 10 elevado a nona. E o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Bom, fazendo essa operação, a gente chega aqui aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo, né? Então ele chegou nesse valor constante. Então ele disse que a razão entre o campo elétrico e o campo magnético ela se propaga com a velocidade que é a velocidade que já tinha sido determinada antes como a velocidade da luz. Então ele propõe que uma onda eletromagnética tem que ter a velocidade da luz. Portanto, a luz que tem essa velocidade é uma onda eletromagnética. Então essa proposta dele, né, punha assim um final numa discussão que já vinha há muito tempo, né, desde Newton, de que qual a natureza da luz, né? Então ele chega colocando essa aqui e coloca que a natureza da luz é eletromagnética. Portanto, a luz é uma onda eletromagnética. Já havia sido proposta lá atrás por Aristóteles, né? Depois foi realmente mensurada como onda pelos experimentos de Huygens e, portanto, agora se consagrava o que é uma onda, né? E, portanto, a definição de luz é onda eletromagnética. Beleza. Newton, na época de Huygens, ele vai dizer que a luz não é uma onda, a luz é partícula. É partícula que tem quantidade de movimento. Então ela tem uma quantidade de movimento fixa e são partículas que fluem, que voam, que fluem aí no espaço. E, portanto, ele tinha uma ideia corpuscular da luz. E aí o Maxwell praticamente está matando, né, essa visão do Newton, falando, não, isso aqui não é, isso aqui é assim. Bom, o próprio Maxwell nessa equação permite que possam outras ondas eletromagnéticas também serem criadas, né, desse jeito. O que você precisa fazer? Já que ela é onda, a gente pode estudar, além dessa situação, a gente pode também ver que ela vai ser o comprimento de onda vezes a frequência. Ou também eu posso pensar em comprimento de onda dividido pelo período da onda, né? Ou que a luz velocidade, então ela é o comprimento de onda dividido pelo período. Enfim, essas... Eu acabei de colocar aquilo ali, né? Oxe, já tinha posto ali. Essas equações que a gente já tinha visto na óptica, todas elas se aplicam
à luz. Então o que ele conseguiu fazer foi trazer toda a óptica, que era um assunto que ele já gostava de trabalhar, para dentro do que se estudava como eletromagnetismo. Então, ou seja, a óptica passou a ser um ramo do estudo do eletromagnetismo. Esse foi o grande modificação aí de paradigmas, de pensamentos da época, com a presença do Maxwell. Esse trabalho aqui foi rapidamente utilizado, né, desenvolvido, comprovado, aliás, com o Heinrich Hertz. O Heinrich Hertz é um cara que vai fazer produção de ondas eletromagnéticas em laboratório. E aí estudar a onda eletromagnética, provando que essas ondas realmente têm difração, refração, reflexão, enfim, polarização. Ele faz tudo isso em laboratório, provando que outras ondas eletromagnéticas. Então, finalizando esse assunto, já quando o Maxwell entra no assunto, já existia o telégrafo, né? Foi criado pelo Weber, né? O Wilhelm Weber, junto com o Gauss. Tinha criado o primeiro telégrafo. E aí, mesmo esses gênios aí da época antiga, inclusive o Weber já tinha feito um trabalho em laboratório que já tinha apontado esse valor aqui para a velocidade de uma onda eletromagnética, mas experimentalmente. E o Maxwell vai fazer uma dedução a partir dos próprios trabalhos do Weber, do Gauss, né, que chegou finalmente nessa daqui. Bom, então essa daí é a introdução na ideia de onda eletromagnética. A princípio era só, né, o telégrafo, né, o grande trabalho aí foi o telégrafo, mas o Marconi veio logo em seguida, né, fazendo a transmissão, né, de uma onda eletromagnética através da distância, cruzando o oceano, né. E veja, o que é interessante também colocar aí é que o trabalho, o Maxwell, ele morre, né, antes ainda do Heinrich Hertz ter feito os trabalhos que comprovavam a teoria dele. E por conseguinte, o Heinrich Hertz fez todos os trabalhos dele e morreu antes de ver a comprovação por Marconi. E foi tudo muito próximo uma coisa da outra, né? É que o Hertz morreu com 36 anos e o Maxwell morreu com 48 anos. Então eles morreram muito cedo e acabaram não vendo, né, o que os seus grandes trabalhos acabaram produzindo aí, tá? Agora eu vou dar continuidade disso falando um pouco das aplicações, né? Então se a gente pensar numa onda eletromagnética, então vamos olhar direitinho aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tentei representar que a onda elétrica percorre o eixo ZY, tá? ZY. Enquanto que o plano XY está sendo percorrido pelo campo magnético. Então elas são perpendiculares, ok? E aí o terceiro eixo é o eixo de propagação. Então campo elétrico, campo magnético e propagação. Se você filosofar, que eu estou filosofando isso aí daí, a criação do espaço, né, vem de um campo eletromagnético em movimento, né, que apresenta as três dimensões. Tá. Então agora eu vou dar uma apagada nisso daqui, para a gente colocar alguns exemplos de campo eletromagnético. Bom, vamos lá, vamos dar sequência então no nosso assunto. Uma onda eletromagnética, eu estou representando aqui uma onda aqui, como a que a gente estudou ano passado, né? E o que eu estou pensando aqui? A onda eletromagnética tem o campo elétrico e o campo magnético, certo? Nós vamos representar apenas como uma onda comum aqui, para a gente poder fazer uma análise legalzinha, tá? Então vamos lembrar algumas coisas que nós falamos.
Comprimento de onda é a distância entre duas cristas, né, dois pontos que têm as mesmas características da onda. Então, vou pegar duas cristas da onda, aqui e aqui, isso é o comprimento de onda. Agora, isso aqui pode aumentar de tamanho ou ficar cada vez menorzinho. Vamos lembrar de como a gente fez a sala de aula, usando a cortina. Vamos pensar aqui em uma corda, tá? Você está lá fazendo um movimento na corda, você é a fonte da onda. Então você está lá fazendo as ondinhas na corda. Então a onda na corda vai ser tão maior quanto menos energia você estiver dando aqui. Agora, se você quiser dar uma frequência maior de oscilação, né, aumentar a frequência, o que acontece? As ondinhas começam a se encurtar. Então, o que está acontecendo aí? Quem está determinando qual a velocidade com que a onda se propaga é o material. Então, no caso, seria a corda. Então, quanto menos energia você der, vai uma onda muito extensa, comprimento muito grande. Agora, se você quiser dar mais energia, esse comprimento de onda vai diminuir. E aí você vai ter maior frequência de ondas, certo? Então, acho que essa discussão já é bastante conhecida. A velocidade é o produto da frequência pelo comprimento de onda. Então o comprimento de onda cresce, diminui a frequência. Para cá cresce a frequência, então diminui o comprimento de onda. Tá. Agora vamos conhecer as ondas eletromagnéticas, já falamos isso ano passado também, vamos reforçar. Onda de rádio, são aquelas medidas em metros de comprimento de onda, tá? A gente tem as ondas que aplicação tecnológica tiver. AM, FM, que são ondas de comunicação. Bluetooth, Wi-Fi, tudo está dentro desse grupo de ondas de rádio, tá? Comunicação de maneira geral, né? Micro-onda também serve para comunicação do celular, né? E também tem uma outra aplicação tecnológica que veio por acaso, que é o forno, né? Forno de micro-ondas, porque aquela frequência intensifica a oscilação das moléculas de água, portanto você consegue fazer com que ocorra o aquecimento, né? Bom, a micro-onda está na ordem de centímetros, né? 10, 15, 5, 7 centímetros, tá bom? Infravermelho já está na ordem dos milímetros. E também diversas aplicações como controles, né? Praticamente todos os tipos de controle remoto a gente usa o infravermelho. Milímetros pode chegar a micrômetro também, tá? De milímetros a micrômetro. 10 a menos 3, 10 a menos 6, né? Aí diminuindo isso, você tem os visíveis. Visível é uma onda que você enxerga, né? Portanto, aquela onda eletromagnética que atinge os nossos receptores visuais. Então você tem as maiorzinhas, o comprimento de onda maiorzinho é o vermelho e o menorzinho é o violeta, tá? Daqui para cá é muito pequena a diferença de tamanho, tá? Isso é medido em nanômetro, ou seja, 10 a menos 9. Mas é dado em centenas. Tá? Normalmente a gente vê centenas e 10 a menos 7. Por exemplo, vermelho, 700 nanômetros. O azul, 400 nanômetros. Então você tem uma diferença aí de centenas de nanômetros. Agora, se tiver dezenas de nanômetros, você já está no ultravioleta, né? E você diminui dezenas de nanômetros, está no ultravioleta. Bom, aplicação para cores, né, visíveis são inúmeras, né? E a aplicação para o ultravioleta, também nós temos aplicações para o ultravioleta. Já entra também para esterilizações, né? O raio-x também serve para esterilizações. Raio gama também para esterilizações. Raio-x também serve para você fazer uma análise da estrutura de uma ponte, de uma casa e tal. Serve também para tirar fotografia de certos objetos, da parte interna dele, né? Já que serve para observar o interior de uma estrutura, também serve para fotografar esse interior. O raio gama tem maior quantidade de energia,
E aí, geralmente, né? E aí você também tem uma capacidade de penetração maior ainda. O raio gama, todos esses três aqui são nocivos, tá? Esse aqui ainda tem uma capacidade benéfica que nós precisamos, que é para fazer a síntese da vitamina D, né? Agora esse daqui não serve para nada, só serve para machucar, só serve para ferir a gente. Ah, mas o raio-x serve para tirar foto, raio gama serve para tomografia, essas coisas servem, o raio-x também serve para tomografia. Essas coisas realmente servem, mas é assim, a exposição tem que ser muito breve, né? E não pode ser cumulativa. A pessoa não pode ficar tomando várias vezes essas dosagens aí, porque vai causar problemas, geralmente é câncer, né? O raio gama ele é capaz de matar estruturas vivas muito pequenininhas, então por isso ele é grande, muito interessante na esterilização de alimentos. Você vai exportar carne, exporta fruta daqui para a Europa, por exemplo, e vai tudo por navio ou avião, eles lá só vão receber se você tiver esterilizado aqui. Então você esteriliza e manda para lá. A mesma coisa para o Brasil, né? Então é um padrão internacional que você exporta para países distantes, você tem que esterilizar seu alimento. Raio-x também serve, por exemplo, ou raio gama também, para medir vazamentos, né? Então a Sabesp ou outro órgão fornecedor de água, para determinar certos vazamentos pelos seus ductos, colocam lá material radiativo que emite raio gama, e aí vai detectar onde que aquele material radioativo se acumulou, e ali, portanto, tem um vazamento, né? Ou seja, o fluxo foi alterado. Enfim, então as partes tecnológicas vêm de acordo, desse tipo de assunto, vem de acordo com o conhecimento do assunto, porque não é como um material que você enxerga e, portanto, você manuseia, né? Manipula. Aqui não, você enxerga isso, tá? Mas as outras ondas não se enxergam, então você tem que saber do que se trata aquela onda para poder usar aquela onda de alguma maneira, né? Então, esta daqui, a ciência vem à frente da tecnologia. Até agora a gente estava falando de situações que a tecnologia vem e a ciência corre atrás para explicar o que está acontecendo, né? E aí, portanto, melhorar as aplicações. Aqui no onda eletromagnética e daqui para frente, não é assim que funciona, né? Funciona da seguinte forma: tem-se que desenvolver a ciência para, conhecendo o fenômeno, poder transformá-lo em tecnologia, ok? Então isso aqui é uma marca, uma divisória mesmo entre a ciência newtoniana e o que vem para frente, que é a ciência física moderna, tá bom? Então esse aqui é um grande divisor de águas. Aí vocês vão responder a questão lá que eu vou pôr no Classroom, e se não for possível já usar essa questão para esse bimestre, ela fica para o próximo bimestre, ok? Tchau, gente.